Querido Deus Pai, aqui estamos na Tua casa e viemos para aprender mais da Tua Palavra. Por isso te pedimos, tira, Senhor, do nosso coração todo o impedimento, toda a dificuldade, e da nossa mente também, para que possamos compreender a Tua Palavra e fazer que nem o Teu servo, guardei Tua Palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Assim, Senhor, que a nossa alma, o nosso espírito, a nossa vida esteja desejosa de experimentar a Tua Palavra nesta noite. Assim, usa o Teu servo, Senhor, que vai ministrar, dando a ele a sabedoria do alto e a facilidade e a tranquilidade para nos transmitir e nós podemos aprender e pôr em prática no nosso caminhar. Pai, é assim que oramos a Ti, agradecidos por tudo em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos, amém? Mais um dia na casa do Senhor, e verdadeiramente podemos dizer, como disse o salmista, mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. E às vezes a gente chega e vem do trabalho cansado, e eu sei que muitos irmãos assim provavelmente estão nessa noite, mas quando a gente ouve os louvores, canta louvores ao Senhor, quando nós nos reunimos, certamente as nossas forças se renovam e não há melhor lugar para se estar que não na casa do Senhor. Amém? Posso ouvir um amém dos irmãos? Quero pedir que você abra a sua Bíblia aí, mais um texto que nós vamos ler, um texto complementar que incrementa a leitura do texto que já lemos. Atos capítulo 22. Verso 6 em diante, Paulo está aqui fazendo a sua defesa. Ele está sendo cativo, sendo levado preso, e ele está fazendo a sua defesa diante do tribunal. E a partir do verso 6 ele torna a repetir o relato da sua conversão. Diz assim, verso 6, Atos 22, 6: E aconteceu que, indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. E caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: Quem és, Senhor? E disse-me: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, o que farei? E o Senhor disse-me: Levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. E como eu não via por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, varão piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora o vi. E ele disse: O Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te, e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim, e vi aquele que me dizia: Dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. Amém, meus irmãos? Esse é um complemento da história, do relato agora contado pela própria boca do apóstolo Paulo, da sua conversão e da sua experiência
de transformação. Nessa noite, quero compartilhar essa mensagem. Eu ministrei aqui ao domingo, no culto à noite de domingo, mas achei importante repartir com os irmãos, principalmente os irmãos das congregações, para que nós possamos aprender a partir desta conversão do apóstolo Paulo, alguns elementos e princípios importantes na nossa caminhada com Deus. Nós vamos ver aqui o apóstolo Paulo, que na verdade antes da sua conversão era um perseguidor do evangelho, e nós temos no capítulo 9 um marco para o Novo Testamento, inclusive, para a propagação do evangelho no Novo Testamento. Nós vamos ver que no capítulo 10, aquele que foi levantado por Deus para levar o evangelho aos gentios, talvez que alguns irmãos não se atentem, mas o apóstolo Pedro foi o primeiro apóstolo a levar o evangelho para além das fronteiras de Jerusalém. Foi o primeiro dos apóstolos a evangelizar os gentios. Porém, apesar de Pedro ser o primeiro a levar o evangelho para fora dos muros de Jerusalém, no entanto, o apóstolo Paulo é o grande apóstolo dos gentios, é aquele que foi mais proeminente, que teve mais alcance e que teve mais, o seu ministério foi marcado como ministério para os gentios. No capítulo 10 nós vamos ver a conversão, o batismo nas águas e no Espírito Santo do centurião romano, que é aquela visão que Pedro tem de um lençol que desce do alto com animais, segundo a lei judaica, impuros para a alimentação de um judeu, impróprios para um judeu comer, mas dentro daquela visão Deus manda que Pedro vá à cidade, à casa de Cornélio, o centurião, e lá ele prega o evangelho, eles são batizados no Espírito, logo em seguida ele batiza nas águas, e aquela casa desse gentil, desse romano, foi salva pelo ministério de Pedro. Então, porém, essa narrativa do evangelho, de sair de Jerusalém e passar a se voltar para fora de Jerusalém, começa efetivamente a ser contada a partir do capítulo 9. Porque nós vamos ver que capítulos 6, 7 e 8 vão nos apresentar o relato, pela ordem, a instituição dos diáconos, lá no capítulo 5, quando eles está havendo um problema na igreja, os apóstolos precisam se dedicar à palavra, ao estudo da palavra, ao ensino da palavra, melhor dizendo, capítulo 6. Aí no capítulo 6 eles precisam estabelecer o serviço diaconal. Mas tudo isso é algo que se envolve dentro da igreja em Jerusalém. Só que Jesus deu uma ordem: serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e aos confins da terra. E eles estavam concentrados ali em Jerusalém, seguindo o que Jesus falou, mas em Jerusalém. E o evangelho precisava sair dos muros de Jerusalém e da cidade de Jerusalém. E foi quando nos capítulos 7 e 8 tem então um personagem principal que conduz essa história, que é o personagem central dos capítulos 7 e 8, que é o relato de Estevão, um dos diáconos escolhidos dentre aqueles relacionados lá no capítulo 6, e esse Estevão é aquele que anuncia o evangelho, proclama o evangelho, confronta os fariseus, toda aquela turma religiosa do templo, falando sobre Jesus, testemunhando de Jesus, proclamando que Jesus é o Messias, que está no Antigo Testamento, profetizado, registrado nos livros de Moisés. E então ele é apedrejado, e a partir daí então ele que começa efetivamente o mover de Deus para levar o evangelho para fora, para levar o evangelho para além de Jerusalém. Quando Estevão é morto, final do capítulo 8, nós vamos ver justamente este relato.
nós vamos ver o relato de uma grande perseguição, de uma grande tribulação que surge, e aí os crentes começam a se dispersar, começam então a sair para vários lugares, porque surge uma grande perseguição em Jerusalém. E aí então, a partir do capítulo 9, surge o relato de Paulo como um grande divisor e alguém que vai passar a ser o grande personagem do livro de Atos. Talvez muitos dizem que o livro de Atos é Atos do Espírito Santo. É claro que é o Espírito Santo em ação. Mas nós vamos ver que do capítulo 9 para frente, o relato bíblico se concentra na história de Paulo. Tudo gira em torno de Paulo. Os outros apóstolos são mencionados, mas muito pouco. Se você ler com cuidado, a partir do capítulo 9 até o final, até o último capítulo de Atos, tudo gira em torno de Paulo e do ministério de Paulo. Porque Paulo foi o grande apóstolo, o grande responsável por espalhar o evangelho para fora de Jerusalém. E quando ele começa esse capítulo 9, vai nos mostrar justamente esta conversão do apóstolo Paulo, em meio a esta perseguição, em meio a este conflito que surge em Jerusalém, por conta da morte de Estevão, por conta do ódio e da perseguição dos judeus para com os crentes, para com os cristãos. E talvez essa seja uma das mais importantes conversões do Novo Testamento, porque se Paulo não se converte, claro que Deus não está limitado a homens, os seus planos não estão limitados a homens, mas a conversão de Paulo foi um ponto elementar no plano de Deus de espalhar o evangelho para todas as nações. E é nesse contexto, irmãos, entendendo essa lógica da salvação, da importância da salvação de Paulo, além de tudo, ele foi o que, do Novo Testamento, 27 livros foram escritos por esse homem. Então, é alguém que tem cuja nossa teologia, e tem algumas pessoas que até falam isso, a teologia da igreja é uma teologia paulina. Tudo que a gente sabe de justificação, de redenção, tudo que a gente sabe de graça, foi pela graça que vocês foram salvos. Tudo quem fala sobre isso, vocês eram oliveiras bravas, mas pela graça por Jesus, vocês foram enxertados na promessa. Dizer que nós somos também em Cristo Jesus filhos de Abraão. Tudo isso está registrado na teologia do apóstolo Paulo, em Romanos, Efésios, as cartas aos Coríntios, a carta aos Colossenses. Tudo isso é decorrência do ministério, da chamada de Deus para o apóstolo Paulo. Só que, meus irmãos, e o foco que eu quero dar nessa mensagem nem é tanto essa questão do apóstolo em si, mas é a importância do convívio e da igreja para confirmar chamadas e ministérios de Deus na vida das pessoas. Nós vamos ver nesse relato do capítulo 9, Paulo inicia com o estado de espírito de Paulo. O capítulo 9 começa no versículo 1 mostrando qual era o ânimos de Paulo. Era um ânimos ferrandes, ou seja, ele queria pegar mesmo os crentes, queria aprisionar. O versículo 1 diz: Saulo respirando ameaças de morte. Paulo era alguém que, ele mesmo diz a respeito de si, que ele era zeloso da lei, ou seja, ele era conhecedor da lei, ele era doutor da lei, ele foi criado aos pés de um dos grandes rabinos da sua época, chamado Gamaliel. Ele diz que da turma dele, que se formou no discipulado de Gamaliel, ele excedia em muito a essas pessoas. Então ele era alguém da turma e da sua faixa etária, da sua geração. Ele era muito, mas muito conhecedor da lei. Ele era alguém que era extremamente capacitado. Ele diz que ele é fariseu de fariseu,
ele da tribo de Benjamim, judeu de judeu, e essa expressão é importante porque naquela época, por conta do domínio romano, por conta do Império Romano, os soldados romanos, ao invadirem os seus povos conquistados, os soldados estupravam muitas mulheres. Então tinha gente que a linhagem judaica, até o período do Império Romano, era contado a partir do pai. Fulano, filho de Beltrano. Normalmente você vai ver que sempre você vai ter o nome daquela personagem, filho de alguém. Davi, filho de Jessé. Ou seja, a linhagem judaica, antes da invasão romana, era tomada a partir da paternidade. E aí, depois da invasão romana, por conta de estupros e tudo mais, você não tinha mais como dizer que um judeu era judeu a partir do seu pai, porque poderia ser um romano. Se a linhagem fosse contada a partir do pai, então aquela pessoa que nascesse de uma mulher judia, mas cujo pai era romano, não seria considerado como romano, como judeu, mas seria considerado como um romano. Os rabinos, então, nesse período de império, mudaram essa lógica e disseram: não, o que importa é o ventre de uma mãe judia, não importa o pai. Se o pai é um romano, mas nasceu de um ventre de uma mulher judia, aquela pessoa vai ser considerado um judeu. Quando Paulo diz, eu sou judeu de judeu, ele está dizendo, ele é judeu de pai e mãe. Ele não é fruto ele não nasceu fruto de um estupro de um soldado romano na sua mãe. Então, diferente de Timóteo. Timóteo era filho de pai grego, mas ele era filho de mãe judia. Então, quando Timóteo vai ser levado por Paulo para Jerusalém, Paulo se preocupa em circuncidar a Timóteo, para justamente não ter problema com a comunidade judaica. Então, Paulo tinha todo o pedigree de um judeu, de pai e de mãe. Ele tinha certidão de nascimento, pai judeu, mãe judia, era da tribo de Benjamim, ou seja, ele tinha uma origem certa, não tinha perdido a sua origem tribal. Ele era instruído aos pés dos maiores rabinos da época, e ele era melhor do que todos eles. Mas essa qualidade de Paulo, tudo isso que ele tinha, não fez com que Paulo entendesse e alcançasse a revelação do Evangelho. Porque nem sempre, irmãos, conhecimento e cabeça e mente cheia significa coração cheio. Nós temos uma tendência de muitas pessoas buscarem muito conhecimento, mas tem um coração vazio de sentimentos, vazio de sensibilidade. E tem outras pessoas, por outro lado, que são só emoção e não enchem nada na cabeça, não coloca nada de conhecimento na cabeça e vai sendo guiado pelas suas emoções. E a Bíblia diz que Jeremias fala isso, né? Enganoso é o coração do homem em todos os seus caminhos. Ou seja, nós não podemos ser só razão e nem podemos ser puro coração, porque se formos ou só coração e não tivermos razão, vamos ser enganados por qualquer um que fale bonito e aí que toque nas emoções, isso aí é homem de Deus. Seremos levados pelo engano do coração sentimental, da mensagem, da proclamação de um evangelho emotivo, almático, que só busca, aí se colocar aqui talvez melhore um pouco, coloca aí um fundo, coloca aí, está aí o Ricardo, coloca um string aí no fundo assim, só nota grave. Esteve lá em Parintins, alguns irmãos prestaram atenção, né? Meu tecladista, me ajuda aí. Aí eu começo a falar, e Paulo ia para a cidade de Damasco. Dá um clima ou não dá, irmão? Fala a verdade. E ele viu uma grande luz. E essa luz encandeceu, e veio uma voz que declarou e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí o instrumento começa a subir. Dá ou não dá o clima, irmão? Mas a gente tem que entender. Aí a pessoa começa a falar bonito,
Aí o meu tecladista vem junto comigo. E a Assembleia de Deus é assim. Arrepiou, né? Irmão, a Assembleia de Deus tem um pastor, o Ebenezer Bittencourt, é um pastor que ele é batista, ele conduz o Instituto Haggai. Ele diz o seguinte, que um dia ele foi pregar numa igreja, Assembleia de Deus, e ele começou a pregar. Ele disse que, irmão, ele falando, irmão, a Assembleia de Deus é outro nível. Aquela igreja carrega a gente, e ele é batista. E não é dos batistas renovados aí não, que falam em língua e tal. E a gente vai falando assim, aquela igreja vai, aleluia, glória a Deus, aleluia. E ele disse que vai se empolgando, foi se empolgando também. Ele disse que quase eu falo língua estranha na hora de dizer. Porque a Assembleia de Deus é muito coração, irmão, é muito assim, pá, o camarada chega dando um chiado na voz, e falando não sei o quê, e pá, já parou, tecladista? Me ajuda aí a criar o clima. Aí começa a falar, o coração, a igreja vem, e aí parece que ali tem o Espírito Santo tá tocando. Paulo não tinha coração antes do evangelho alcançá-lo, antes da graça chegar, ele era só razão, excedia em todos, conhecedor da lei, de trás para frente, de frente para trás. Mas ele estava lá, aplaudindo a morte de Estevão, consentindo. No capítulo 22 que nós lemos, ele vai dizer, inclusive eu peguei as vestes daqueles que apedrejaram a Estevão, e eu guardei de recordação, porque verdadeiramente esses do caminho que ele chamava, depois foram chamados, os crentes foram chamados de os nazarenos, depois, mais na frente, que foram ser chamados de cristãos, eles têm que morrer mesmo, dizia Paulo, na sua razão, mas sem o seu coração cheio da graça. Porque, meu irmão, mente cheia de intelecto e conhecimento, mas coração vazio da graça causa morte. Agora, coração cheio de misericórdia, sem entendimento, causa heresia. Vê a diferença? Eu preguei isso domingo, é outra mensagem hoje. Quem estava domingo está vendo que é outra mensagem. Coração vazio de graça mata as pessoas. Você vai usar a palavra de Deus para matar as pessoas, foi o que Paulo fez. Agora, coração cheio de amorzinho, misericórdia, paixão, paz e amor, se fizer assim dá problema, né, hoje? Se fizer assim, a facção entende errado. Paz e amor, e não tem intelecto, causa heresia. Aí vai começar, eis que te digo, varão, aí bota o tecladinho, aí que fica melhor. O Senhor está me revelando, tem uma pessoa com CPF 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, o Senhor vai te dar uma casa amanhã. Aí acertou o número, aí o cara diz, oh glória a Deus, é meu. Causa heresia. Então não podemos ter mente vazia e nem coração vazio. Tem que ter mente cheia da palavra e coração cheio de graça. Paulo estava cheio de razão, mas ausente da graça. Por isso ele foi para Damasco, respirando ódio, respirando ameaças, porque ele estava sendo guiado pelo ódio da religião. Irmão, quantos de nós não somos guiados pela religião que é odiosa? Ou coisa ruim é religião, irmão. Você que é crente devia odiar a religião. Sabia disso? Porque a religião mata. Quando Tiago, o apóstolo, escreve na sua carta, ele diz, qual é a verdadeira religião? Disse Tiago. Qual é a verdadeira religião que Tiago fala? Cuidar dos órfãos e das viúvas. Isso tem alguma coisa a ver com liturgia de culto? Isso tem alguma coisa a ver com doutrina teológica? O que significa cuidar de órfão e da viúva? Socorrer, ajudar nas faltas, estender as mãos. O que é isso? Graça. Então, Tiago está dizendo o quê? Religião. A verdadeira religião é aquela que põe a graça, a misericórdia em ação. Isso é que é a verdadeira fé que Jesus nos chama para fazer. É a graça em ação. Porque saber e teologizar, falei até bonito, teologizar sobre graça
falar didaticamente a graça. O que é a graça? Você já sabe falar sobre conceituar graça? Quem sabe? É o favor, todo mundo, alguns vão falar, graça é favor imerecido que recebemos de Deus. Me explica na prática o que significa isso. Sabe o que é graça? O Elton está me devendo 1.000 conto, não tenho como te pagar. Meu irmão, Deus te abençoe, está paga a conta. Ou graça é o seguinte, meu irmão, tu me deve R$1.000, 10 paga, está pago. Graça é isso. Ou é alguém te dar ofender de um lado e você devolver com misericórdia. Eu li alguma dos capítulos que nós estamos lendo, 31 dias de sabedoria, acho que foi o ontem, ou não sei se foi o de hoje, acho que foi o de ontem, que ele fala, capítulo, acho que foi o de ontem, ele fala sobre que nós não devemos pagar devemos pagar ao nosso próximo da mesma maneira que nós recebemos. Me ajude aí, alguém acha aí, é o capítulo 24, tenho certeza que foi o de ontem. O Salomão está dizendo justamente sobre isso, que nós não podemos retribuir da mesma maneira como recebemos. Então, isso é graça. É receber o ódio e devolver amor. É receber insultos e devolver com graça, perdão e misericórdia. É receber afronta e devolver com perdão. É receber injustiça e devolver com justiça. Isso é graça. Só que só quem faz isso? Quem tem conhecimento intelectual do que é graça e quem tem a graça no coração. Paulo estava indo para essa cidade cheio de ódio e de raiva da religião que ele vivia. Esses cristãos, esses gentios, esse pessoal aí tem que morrer mesmo, porque eles, na verdade, são hereges, e eles precisam receber como pena, porque são hereges, precisam receber como pena o fruto da sua heresia, que é a morte. Então, se nós vivermos numa religião, irmãos, nós vamos matar as pessoas. Nós vamos fazer, ao invés de levar a bênção, vamos levar a maldição. Eu não estou achando aqui esse texto, é muito interessante. 24, 29. Não diga, vou fazer com... Provérbios 24, 29. Não diga, vou fazer com ele o mesmo que ele fez comigo. Pagarei a cada um segundo as suas obras. Evangelho segundo Salomão. Você entendeu a mensagem? É o Evangelho de Salomão, que foi o que Jesus repetiu lá no Novo Testamento. Mas sabe o que é, irmão? Já estava na lei. Levítico capítulo 18 diz: ame ao teu próximo como a ti mesmo. A gente pensa que foi Jesus que falou isso, mas não, está em Levítico capítulo 18. Já está na lei dizendo que tem que amar o próximo como a ti mesmo. Mas na religiosidade odiosa de Paulo, apenas uma religião racional, apenas uma religião mental, sem a graça no coração, produziu em Paulo morte. Mas só que Jesus, mesmo nesse cenário, encontrou este homem, Paulo, que não estava nem procurando Jesus. Paulo não estava atrás de Jesus. Paulo não queria saber de Jesus. Paulo era inimigo de Jesus, mas mais uma vez nós vemos aqui a graça de Deus, encontrando aquele que nem procurava ao Senhor. Paulo não procurava Jesus, mas Jesus já desde o ventre sabia que Paulo era um instrumento preparado. Paulo não procurava Cristo, mas Cristo procurava encontrar a Paulo. E é interessante que a conversão de Paulo, irmãos, não foi ninguém que pregou. Que privilégio, foi o próprio Senhor Jesus que desceu e falou com ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Por que tu estás atrás de mim? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, o Nazareno, é aquele a quem tu estás perseguindo. Irmãos, neste lugar, nesta hora, neste caminho, aqui mais uma vez mostra o que é graça. É o perdão para aquele que persegue ao Senhor Jesus. É dar perdão para aquele que nem estava procurando por Jesus, que não queria saber de Jesus, mas o Senhor Jesus, de uma maneira sobrenatural,
de uma maneira incontestável, encontra Paulo no caminho de Damasco. E essa cidade, irmãos, Damasco, significa o lugar de pessoas tristes, sangue da ferida do infeliz. Paulo estava indo, era um infeliz religioso, mas que Jesus, com a sua graça e misericórdia, encontrou e transformou a vida daquele homem. Irmãos, e aqui, quando Paulo é encontrado, aqui nós também vemos a importância da igreja. Nós não conseguiremos caminhar, irmãos, sozinhos e separados. Nós não poderemos caminhar, nós não deveremos e não conseguiremos caminhar só com Jesus, sem a igreja. Ou temos Jesus e a igreja junto, ou não temos nada. Você pode dizer, não, o meu negócio é com Jesus. Sim, mas se você quer a cabeça e não quer o corpo, como é que é isso? Não, eu quero só a igreja, mas eu vejo Jesus nos outros. Não tem como, irmãos. É pacote completo. Se quer Jesus na sua vida, vem Jesus e a igreja. E com a igreja vem o crente problemático, vem o enjoado, vem o chato, vem o perturbador, vem o linguarudo. Mas é isso que Jesus quer. Só que aqui, irmãos, a gente tem hoje um fenômeno dos desigrejados. Eu quero só Jesus, porque esse negócio, eu sou tão puro, eu sou tão santo. Esses irmãos não conseguem entender a minha espiritualidade. Então eu vou viver aqui sozinho, porque eu e Jesus aqui a gente se entende. Fecha a porta do quarto, entra no teu secreto e lá Jesus me ouve. Não, o meu negócio é direto com o Pai, é linha direta com Deus. Está errado, irmãos. Não tem como ter Jesus e não ter o corpo. Não tem como ter Jesus e não conviver com a igreja. Não tem como ter Jesus e experimentar os dissabores da vida em comunidade. E a igreja tem a autoridade de ligar na terra e no céu, desligar no céu, desligar na terra, tem a chave tem o disjuntor para ligar e desligar. Como é que nós vamos querer Jesus e não vamos querer aceitar as pessoas? E ao mesmo tempo, a gente tem um problema também. Porque a gente diz assim, foi o problema que está nas entrelinhas do encontro de Paulo e da conversão de Paulo. Será que esse cara é crente mesmo? Será que ele aceitou Jesus? Porque a identidade de Paulo qual era? Matador. Ele era um assassino, perseguidor de crente, encarcerador de salvos, encarcerador da seita do caminho. Essa era a imagem. Aí chega uma pessoa dessa na igreja. Mas espera aí. Vamos trazer para os nossos dias? O traficante lá da sua rua, você sabe quem é? Acho que alguns devem saber. Tem uns 4 lá, o pastor Zani está numa boa região. Tem uns 4 ou 5 lá. E se esse camarada entrasse na igreja, fosse salvo, encontrasse na Damasco da vida dele, Jesus aparecesse para ele. E tem muito desses aí que são desviados, filho de mulher, de crente, filho de gente, de mãe que está lá no círculo de oração orando por ele. E se um camarada desse entrar, matador também, porque o tráfico não é só tráfico, e eu trabalho numa vara do tribunal do júri, que só trata de crimes de homicídio, e eu vejo muitas vezes isso, que tem muito homicídio que é praticado por conta de acerto de conta de traficante, de devedor e tudo mais. Então não é só o tráfico, é a morte, é tudo que existe ali de mal. E se um camarada desse entrasse agora aqui e aceitasse a Jesus, o que aconteceria? Será que não seria igual água ou óleo na água? Já viu o efeito do óleo, quando você coloca o óleo dentro da água, o que acontece? Não se mistura, né? Ou então aquele negócio assim, entrou um camarada desse naipe na congregação, abre aquele clarão assim, rapaz, é o fulano que entrou na igreja, esse cara matou 10, aí está aqui no meu lado, o cara sentou, aí você já vai logo assim, ó. Aí vai o outro para frente aqui, o outro já vai, peraí que eu vou ali na secretaria, peraí que eu vou ali atrás, pastor está me chamando ali rapidinho, aí abre aquele clarão. Foi esse o efeito da salvação de Paulo na igreja. Se você olhar no restante do capítulo 9, você vai ver que os discípulos tinham medo de Paulo, mas precisou de 2 homens para que introduzissem esse homem
Paulo, esse matador, esse homicida, esse perseguidor, introduzisse ele ao convívio da congregação. Nós vamos ver o relato de Ananias e logo em seguida Barnabé, que são instrumentos de Deus para salvarem, para trazerem Paulo para a casa do Senhor e para ambientá-lo na nova vida com Deus. Paulo, irmãos, aqui ele é salvo por Jesus, ele é encontrado por Jesus, ele tem a sua estrutura completamente abalada. Ele tinha uma compreensão da palavra de Deus, ele tinha um entendimento das Escrituras, mas quando Jesus aparece diante dele, e Jesus não precisou falar muita coisa, ele só falou: por que tu estás me perseguindo? Paulo já entendeu que aquele Messias que os crentes estavam falando era real, ele viu a Jesus, ele contemplou o Messias que ele tinha estudado sobre, que ele tinha teologizado sobre, que ele tinha escrito tratados sobre o Messias é desse jeito, o Messias virá daquele outro jeito, mas era um Messias acadêmico na cabeça de Paulo, era o Messias que estava na mente dele apenas um Messias intelectualizado, um Messias numa tese de doutorado. Mas quando ele se encontra e vê aquele Messias que ele viu nos artigos de teologia dele, ele vê face a face, mexeu com a vida daquele cara, abalou a estrutura dele. Peraí, tem um negócio estranho aqui. Olha, já melhorou com o teclado, né? Fiquei cego e peraí, minha vida mudou. Alguma coisa está errada aqui. Tudo que eu estudei está errado. Agora eu vi esse homem face a face. Irmãos, e a voz de Jesus deve ser uma voz especial. Ela é tão especial que ele, quando chamou os discípulos, ainda na sua carne humana, ele só falou assim: segue-me. Aí ele vira para o outro e diz: segue-me. Deve ter falado em hebraico ou algumas, mas assim, o que eu quero dizer? A voz de Jesus é tão especial que para os discípulos ele não falou assim: segue-me porque eu vou fazer isso. Vem após mim porque eu vou te dar uma casa, vou fazer assim. Ele só falou assim: ó, segue-me. Aqueles homens olharam, ouviram essa voz, viram a Jesus. Quem estava falando? O que tinha nessa voz, irmão? Que só falou assim: segue-me, e eles foram. Era uma voz de graça, de misericórdia, de autoridade, de compaixão. Foi essa mesma voz. Ele não falou para Paulo: tu está me perseguindo, né, seu cabra? Ele não falou: Saulo. Imagina que foi assim: Saulo, meu filho, Saulo, por que tu estás me perseguindo? Veja, percebe a graça, irmão? Percebe a misericórdia que Jesus age para com o perseguidor do seu corpo? Que aqueles que machucam o corpo de Cristo estão machucando a Cristo, estão maltratando ao próprio Senhor. Jesus chega para Paulo, o perseguidor maior: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? É diferente de dizer assim: Saulo, Saulo, por que tu estás me perseguindo? Não é diferente? Tu sabe quem tu estás perseguindo, seu sem vergonha? Eu sou Jesus, o Messias. Não, ele não chegou acusando. Quem faz isso é outro. Jesus não é acusador. Jesus não é aquele que nos condena, ele é aquele que nos perdoa. Ele é nosso advogado que está junto ao Pai, Jesus Cristo justo. No polo jurídico, Jesus é o advogado, ele não vem condenar, não vem acusar, ele vem trazer graça. Ele vem: Saulo, meu filho. Saulo então ficou abalado, desestruturado, deu um nó na cabeça, deu tela azul. Quem é da informática entende, deu tela azul, deu tilt, deu curto-circuito. Meu Deus, esse que eu persigo apareceu diante de mim, mas com uma voz tão meiga, com uma voz tão suave, com uma fala tão misericordiosa. Que é isso? O que eu estou fazendo? Ele então começa a orar, começa a clamar, começa a pedir ao Senhor direção, começa a jejuar, começa a se colocar aos pés de Deus para entender. Sua estrutura está completamente abalada, sua teologia foi abalada, seu conhecimento foi abalado, tudo que ele tinha de razão foi desfeito em segundos, e agora o seu coração está confuso. É aí que vem a igreja, irmão.
Na leitura que eu fiz de Atos capítulo 22, diz lá Paulo falando, um certo Ananias. Veja, foi um certo. Algum Ananias, porque tem outros Ananias. Tem o Ananias e a sua esposa Safira, mas não eram esses. Esse Ananias e Safira que morreram lá porque tentaram enganar o Espírito Santo. Paulo, no seu relato lá em capítulo 22 de Atos, ele diz, um certo Ananias. Olha a qualidade de Ananias. Era um homem qualquer da igreja. Era um membro qualquer do corpo de Cristo. Não necessariamente era um apóstolo, provavelmente não era. Era um certo Ananias. Este Ananias, do capítulo 9, não volta a aparecer na Bíblia em nenhum outro episódio. Ele só é relatado no capítulo 9 e no capítulo 22. Mas todos esses dois capítulos apenas mencionando a respeito deste episódio. Era alguém comum da igreja. Era um crente simples da igreja. Não era um obreiro, certamente. Não era um apóstolo, muito menos isso. Não era um pastor, não era alguém de proeminência. Era um certo, um tal de Ananias. Desculpe aqui, eu até repito o que eu falei no domingo. Desculpe os Manuéis e desculpe o José. Ele era um Zé Mané ali do meio da igreja. Ele era alguém ali simples. Mas olha a qualidade que está no capítulo 22. Quem era esse homem? Ele era alguém desconhecido sob o ponto de vista de posição eclesiástica. Mas o capítulo 22, verso 12. Qual era a característica dele? Varão piedoso. Era o crente, irmão. Respeitado, de bom testemunho. Crente. Servo de Deus. Fiel. Que estava nas orações do ciclo de oração, que estava na sua casa, que convivia em comunhão com seus irmãos, que estava vivendo no corpo de Cristo, participava dos cultos. Não era aquele que pregava todos os domingos, não era o principal da congregação, era um certo Ananias, mas a sua característica era um homem piedoso. Irmão, esse camarada, não fosse Ananias, irmão, certamente Deus usaria outras coisas, mas aqui é um ponto importante. Deus tem todos os suas formas de agir e maneira de agir, mas Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Por que ele não levou o apóstolo Tiago para discipular ele, que era o chefe da igreja? A gente pensa, e a igreja católica diz que o chefe da igreja era Pedro, não é isso? O chefe da igreja era o apóstolo Tiago. Ele era o pastor principal, o ungidão da igreja no tempo do Atos dos Apóstolos. Por que Deus não levou? Não, vou levar o maior da igreja. Vou levar lá o Tiago, que é o apóstolo, que é meu irmão enquanto eu estava na carne e é o chefe da igreja. Então ele poderia dizer assim, eu vou levar Pedro. Não, porque Pedro, eu falei para ele na praia e disse, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Eu vou pegar Pedro e vou levar Pedro, que é um grande pastor, andou comigo, é puro coração. Pedro era puro coração, irmão. Eu vou levar esse camarada e vou levar ele para Paulo. Não, Deus escolhe quem? Um certo Ananias. E esse certo Ananias foi o homem que levou Paulo a ser batizado nas águas e quem orou por Paulo e por meio de quem recebeu o batismo do Espírito Santo de Paulo. E foi quem deu a comissão de Paulo. Irmão, foi Ananias que deu a missão de Paulo. Curou a visão, mas o que acontece? Ele serviu de escada para esse cara que hoje a gente fala aqui, todo mundo fala, ele foi o cara que deu a direção. Deus revelou para Ananias e disse, Ananias, te levantas, vai lá e fala para ele que ele é servo escolhido, ele é um vaso preparado, foi escolhido e preparado, e ele vai ser grande, ele vai levar a minha palavra entre os reis, ele vai levar a minha palavra aos gentios, ele vai levar a minha palavra para os filhos de Israel, e diga para ele que ele vai saber e aprender que importa muito, ele ainda vai sofrer por amor ao meu nome. Irmão, a missão de Paulo, que Deus entregou e confiou nas mãos de Paulo, quem revelou foi um certo Ananias. E você aí pensando, eu não tenho nada de importante na igreja para fazer.
Eu não sou importante, eu não sou pastor, eu não sou obreiro, eu não canto, eu não toco, eu sou isso, eu sou aquilo. Irmão, você é um crente piedoso? Você é um crente fiel? Você é um crente que ora? Você pode não necessariamente vir a ser alguém como Paulo. Você pode não necessariamente vir a ser alguém importante. Você pode não necessariamente ser alguém que vai abençoar o ministério e ser alguém importante como tantos homens na história da Bíblia. Você não necessariamente pode ser como Daniel. Não necessariamente você vai ser um Davi que saiu lá de trás das malhadas e Deus o colocou no lugar de proeminência. Mas você pode ser um Ananias que ora por alguém, e esse alguém por quem você ora pode ser alguém grande no reino. Mas nós vivemos em uma sociedade que nós queremos é ter a proeminência. Eu quero aparecer, eu quero ter o destaque, eu quero ser o melhor, eu quero ser reconhecido, eu quero estar na frente, eu quero aparecer, eu quero estar nos destaques. Mas esse homem, Ananias, um certo Ananias, homem piedoso, foi lá, orou por Paulo, batizou a Paulo nas águas e no Espírito Santo, recebeu o Espírito Santo pela oração de Ananias. E ali começa a jornada de Paulo, e ele dá a missão de Paulo. Ele diz: Paulo, olha o que Deus diz para Ananias, capítulo 9, verso 11: Ananias, levanta-te e vai à rua chamada à direita. Ele dá os GPS certinho ali. Pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando, e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias. Olha só, Paulo estava orando lá, Deus revelou: vai um camarada chamado Ananias, vai orar por ti. Ananias está orando aqui, e Deus diz: vai lá que ele está orando por ti, ele já sabe que tu vais lá com ele. Olha como Deus age. Continuando o versículo 11, versículo 12: e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o seu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Irmãos, então, a conversão de Paulo, eu quero destacar a atitude de Ananias, de se dispor. Deus diz: dispõe-te, Ananias, vai lá porque eu tenho um chamado com ele. E Paulo, no versículo de capítulo 22, se você ler, capítulo 26, Atos capítulo 26, versículos 16 a 18, nós vamos ver que Paulo, entendendo o seu ministério, teve os seus olhos abertos pela ação, pelo ministério de Ananias. Ele diz: olha, Deus disse para Paulo, no capítulo 26, ele torna a falar, no capítulo 26 ele torna a dizer e relatar essa experiência de Damasco. Capítulo 26, a partir do verso 12, ele acrescenta mais conteúdos a essa experiência. Capítulo 26, olha só no versículo 14: e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica, olha aí o que o Mário disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te, põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhe abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados, a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Veja que Deus entrega a missão de Paulo, ele complementa esses 4 versículos, esses 3 capítulos, relatam e complementam toda essa missão, mas por um homem que se dispôs, alguém que não era tão importante,
alguém que não era grande na congregação, alguém que não era importante na igreja, mas que tinha conhecimento da sua chamada e sabia que mesmo sendo pequeno, mesmo sendo alguém sem cargo eclesiástico, era piedoso, servia ao Senhor e serviu de instrumento para abençoar o grande apóstolo Paulo. Um certo Ananias. Pois é, porque ele opera o milagre a partir do corpo de Cristo. Porque ele nos desenvolve a nossa fé a partir da convivência do corpo. Por isso, irmão, não deixe o convívio da congregação como é costume de alguns, já escreveu o autor aos Hebreus. É importante viver. E para terminar mais na frente, capítulo 9, verso 27, Paulo está voltando para Jerusalém, sai de Damasco. Ele logo que recebe esta instrução, recebe essa bênção de Estevão, ou melhor dizendo, de Ananias, ele começa a pregar ali em Damasco, começa a ensinar em Damasco, depois ele vai para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, todo mundo com medo, lá vem o traficante, lá vem o matador, de novo, o que acontece? Aquele clarão, chegou Paulo, será que ele é discípulo? Será que ele se converteu de verdade? Aí vem um outro membro do corpo de Cristo, chamado Barnabé, capítulo 9, verso 26. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se, Paulo chegou em Jerusalém, primeira coisa que ele fez, eu quero estar em comunhão com os meus irmãos. É o que diz o verso 26. Procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que ele fosse discípulo. Todo mundo duvidava da conversão de Paulo. Aí vem um membro do corpo de Cristo, vem mais um servo do Senhor, mais um crente piedoso, mais alguém que luta pela unidade do corpo de Cristo e diz, não, peraí pessoal, verso 27, então Barnabé pegou nas mãos de Paulo, tomando consigo, o trouxe na presença dos apóstolos, e lhes contou como que no caminho ele vira ao Senhor, e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus, e andava com eles em Jerusalém, e entrando e saindo, e falava ousadamente no nome de Jesus, falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Mas o que Barnabé fez? Bora levar esse camarada lá para os apóstolos? Vou introduzir ele agora na presença dos apóstolos, e vou mostrar aqui, apóstolos, conselho apostólico, esse cara aqui é crente. Esse cara aqui é servo de Deus, ele aceitou Jesus mesmo, ele se converteu, ele mudou de vida, ele matava, ele prendia, ele fazia isso, acontecia, mas ele é servo de Jesus, agora ele é igual a nós, ele é irmão, ele é nosso irmão também. E nas nossas congregações, hein? Chegou uma pessoa ontem, amanhã já está aqui, o que acontece? Já está querendo se aparecer. Chegou ontem, já está querendo sentar na janelinha. O que a gente faz? Quando chega uma pessoa nova convertida, quando chega um crente, quando chega alguém com um impacto de uma transformação real, um arrependimento, uma restauração da fé, aí chega na igreja, aí a pessoa começa, Deus começa a levantar, aí a gente, em vez de fazer como Barnabé, de pegar, não, vamos pegar esse camarada, é crente mesmo, vamos levar ele logo lá para frente, para os apóstolos, para as pessoas, para a liderança, porque Jesus transformou a vida dele, ele era um alcoólatra, era um traficante, era alguém assim, e Deus mudou a vida, ele tem chamada de Deus. O que a gente faz? A gente faz isso ou a gente faz, fica na tua aí, rapaz, tu chegou agora, acabou de chegar, eu estou aqui há 30 anos, nunca sentei na mesa com os apóstolos, tu está chegando amanhã, já quer sentar com os caras? Espera aí, rapaz, não te enxerga não? Ainda vem com aquela história, antiguidade é posto o quê? Piedade é posto, santificação é posto, vida piedosa com Deus, isso aí é posto, irmão, isso é posição, ser piedoso é que é importante, ser alguém servo de Deus é que é importante.
Barnabé não se orgulhou, não se sentiu menosprezado ou diminuído. Esse cara chegou agora e já está querendo aí aparecer, pregando e falando e não sei o que, piriri, parará, pororó, e cria uma série de coisas. Não, ele é irmão. Ele é irmão. É como o pai da parábola do filho pródigo. Esse teu filho estava morto, mas pela graça ele reviveu. Irmão, o que nós estamos fazendo nas nossas congregações? O que nós estamos fazendo no corpo de Cristo? Como nós estamos recebendo aqueles que Cristo salvou? Não despreze aqueles a quem Deus escolheu. Não menospreze aqueles a quem Deus chamou e vocacionou. Porque vai que seja um Paulo da vida, vai que seja um, sei lá, Jonathan Edwards da vida, vai que seja alguém assim que Deus está levantando para fazer algo grande na terra, e você e nós, por uma picuinha pessoal, particular, por uma inveja boba, vamos matar a obra, vamos querer atrapalhar. Matar não, porque Deus faz as coisas acontecerem, mas vai dificultar, vai ser tropeço. Irmãos, nós precisamos olhar para a conversão de Paulo, e essa noite eu enfatizei, não a conversão dele, mas eu enfatizei a ação da igreja, quando recebe um novo convertido, por pior que seja ele, por matador, alguém, por mais cruel que seja, mas nós temos que receber, porque aqueles a quem Deus escolheu e salvou, nós não temos o direito de jogar para fora, por conta das nossas, falar uma palavra difícil, por causa das nossas idiosincrasias. Depois você procura no dicionário aí, por causa das nossas picuinhas. Ficou melhor, né? Me ajuda aí, tecladista, fica de pé, irmão. Comece a orar aí, pedindo a graça de Deus nessa noite. Comece a pedir aí, Senhor, me ajuda a ser como Ananias. Comece a pedir mesmo, me ajuda a ser como Barnabé, me ajuda a ser como Ananias, me ajuda, Senhor, a, se preciso for, ser escada para alguém subir, me ajuda a ser piedoso como foi Ananias, me ajuda a ser misericordioso e corajoso como foi Barnabé. Senhor, olha para nós nesta noite, Jesus, que esta mesma graça que encontrou aquele que não te procurava, possa nos encontrar nesta noite. Que esta mesma graça que perdoou a um grande perseguidor e transformou ele em um grande apóstolo e evangelista, possa nos encontrar nesta noite. Senhor, que esta mesma compreensão e esta mesma vida piedosa que levou Ananias a ter visão, a ouvir a tua voz claramente, Jesus, para que pudesse ser instrumento para abençoar a vida de um servo do Senhor. Pai, que este mesmo estilo de vida nós possamos aprender nesta noite. Ajuda a tua igreja, Senhor, ajuda cada um de nós, Pai, a termos as nossas mentes iluminadas e cheios da tua palavra, mas ainda, Senhor, ensina-nos e ajuda-nos a ter os nossos corações cheios de graça e misericórdia. Senhor, mente cheia e corações vazios produzirão morte em nosso meio. Senhor, corações cheios e mente vazia da tua palavra produzirão heresias em nosso meio. Senhor, nós não queremos nenhuma coisa nem outra, nós queremos a manifestação do teu Espírito Santo e do teu poder em nossas vidas. Queremos experimentar a luz do Senhor que muda, que transforma, que cura, que liberta, que abala os alicerces da nossa mente e dos nossos corações. Senhor, é esta experiência transformadora, inspiradora da salvação que a tua palavra nos relata deste grande homem de Deus, que esta mesma experiência, Senhor, nós possamos viver e experimentar nas nossas vidas. Ajuda, Senhor, quebranta corações. Senhor, quebra sofismas da mente, quebra fortalezas mentais e intelectuais, psicológicas, quebranta, Senhor, os nossos corações, para que possamos ter de Ti, Senhor, a graça necessária para viver. Senhor, enche os nossos corações do amor que vem de Ti, Senhor, do amor que vem da Tua cruz, do amor que vem do alto, da graça que derrama sobremaneira sobre nós, desta graça que é superabundante em nossas vidas. Ajuda-nos a ser misericordiosos, compassivos,
perdoadores, longânimos, Senhor, pacientes, Senhor, suportando a tudo, Senhor, não buscando os próprios interesses. Enche-nos deste verdadeiro amor que o Senhor tem para nós. Assim, meu Deus, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. Nós te pedimos nesta hora, abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para com as nossas vidas. Assim nós oramos e te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém.